Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, capítulo 28 de Atos Apóstolos, último capítulo de Atos, conseguimos vencer mais uma carta. E amanhã nós já vamos para a carta de Romanos. Olha que coisa maravilhosa. E vamos continuar oferecendo em favor do nosso país, para que haja luz, para que todas as trevas sejam dissipadas. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira em torno dela, nos recolheram em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo juntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é homicida, pois, tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um Deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai deste Públio achava-se acamado, com febre, sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações. Quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os Dioscuros. Fizeram escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguimos a costa, atingimos Régio. No dia seguinte, soprava o vento sul e chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogavam que ficássemos na companhia e na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Chegados que fomos a Roma, foi concedido licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis, estavam reunidos, e disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não achar em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus vi-me obrigado a apelar para César, sem intentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos para vos ver e falar convosco, porquanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: não temos recebido carta alguma da Judéia que fale em ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti.
Quiséramos, porém, que tu mesmo nos disséssenos o que pensas, pois o que nós sabemos desta seita é que em toda parte se fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue, onde se achava hospedado. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e na dos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditavam, não estando concordes entre si, retiraram-se enquanto Paulo lhes fazia esta reflexão. Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e diz-lhes: com vossos ouvidos ouvireis sem compreender, com vossos olhos olhareis sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não ver com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem, e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que os gentios é enviado agora esta salvação de Deus a eles, e a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado, recebia a todos os que vinham procurá-lo, pregava o reino de Deus, ensinava essas coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem proibição. Palavra do Senhor. E aqui vocês viram que a carta não tem um término. Por quê? Porque cada um de nós temos que continuar o ato dos apóstolos. Veja, a palavra ela é profunda. Primeiro, a gente vê aqui o caminho que Paulo faz para chegar em Roma. Muitos meses, 3 meses lá no versículo 11, ao término de 3 meses embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, e este navio levava por insígnias aos Dioscuros. Fizemos escala em Siracusa. Eu já tive a graça de ir em Siracusa, é lá na Itália, e todo mundo fala, quando a gente entra em Siracusa, que Nossa Senhora chorou, tem as lágrimas de Nossa Senhora em Siracusa, e que Paulo passou em Siracusa. É bem bonita a cidade, é uma história muito linda. E vendo esta palavra, dá até uma emoção de saber que eu entrei nessa cidade, que eu passei no lugar que Paulo esteve, né? Pisou. Isso é uma alegria para a gente. Veja, Paulo ele então faz essa viagem longa, ele novamente explica para os seus irmãos tudo, e mais uma vez ele está aqui para anunciar a palavra. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado. Então, eu sempre gostei desta palavra. Quando eu morava em Curitiba, em casa alugada, eu dizia para o povo: gente, Paulo também morou em casa alugada. E isso para mim era dentro de mim, era um consolo. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado, recebia a todos que vinham procurá-lo, pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Paulo então curava os doentes, Paulo libertava as pessoas que estavam enfermas, Paulo não deixava nenhum minuto de anunciar e de testemunhar o reino de Deus. E como a gente já disse, era uma gratidão para ele proclamar a palavra de Deus a todos. Ele tem esta coragem de enfrentar todos os seus com a coragem do Espírito Santo, porque ele foi batizado pelo Espírito Santo,
ele está fortalecido pelo Espírito Santo e por isso ele quer revelar a todos que existe um céu, existe um Jesus, existe a paz, existe um Salvador, existe o amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.